Marcos 16, 15 a 18, para nossa reflexão. Glória a Deus. (16, 15 a 18), que diz assim o texto da palavra de Deus. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Então nós temos aqui uma passagem a qual Jesus, ele designa seus discípulos, seus apóstolos e consequentemente aqueles que creem, que somos nós, né, na atualidade. Ele dá uma ordem, ele não faz um pedido, porque ele é o Senhor. Ele dá uma ordem, e nesta ordem ele diz: ide por todo o mundo. Hoje nós sabemos que com o avanço da tecnologia, existem várias formas de você ir por todo o mundo. Por exemplo, você pode ir através das redes sociais, com o WhatsApp. Você tem um conhecido lá no Japão, lá nos Estados Unidos, você pode falar de Jesus para esta pessoa. Através do YouTube, você pode falar e enviar os links para estas pessoas que estão distantes. Sempre é falado em culto de missões que existem várias formas de você ir por todo o mundo. Você pode ir em oração por aqueles que já estão fisicamente lá. Você pode ir através das finanças, quando você ajuda financeiramente um missionário que está no campo, que está fazendo aquilo que você não pode fazer. E você pode ir, se Deus assim o chamar e você se dispor. Amém? Então, hoje, pelas redes sociais, também é uma forma de você ir. Por exemplo, às vezes eu faço lives e tem pessoas que na Bahia, no Amazonas, em Pernambuco. Isso porque a minha live tem um alcance pequeno, uma vez que o canal tem poucas pessoas ainda. E também eu não tenho condições financeiras para patrocinar, né? Mas, de qualquer forma, ao invés de pregar somente em um púlpito aqui para vocês, eu já estou pregando para outras pessoas em outros lugares. Porque a vida cristã, o evangelho, não é você formar um grupo de pessoas, ficar num púlpito como esse e apenas pregar para aquele grupo fechado de pessoas. Quando Jesus disse ide por todo o mundo, ele está dizendo que todas as pessoas em qualquer parte do mundo precisam ouvir o evangelho. E que se você tiver os meios, as condições, seja elas quais forem, você deve não medir esforços, né, para você ir a estas pessoas em qualquer parte do mundo. Seja fisicamente, virtualmente, hoje é possível, naquela época não era, né? E enfim. Mas olha, este versículo aqui, ele fala não só de uma pregação do evangelho, ele fala de uma autoridade que Jesus deu para nós. Amém? Me lembrou a passagem da mulher samaritana, que Jesus
trouxe uma palavra de revelação para ela. Ela estava resistindo ao evangelho. Jesus disse: vai buscar o teu marido. Ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Dissestes bem, tiveste 5 e o que tens não é teu. Aquilo mostrou para aquela mulher que Jesus era o Filho de Deus, porque não tinha como alguém saber, não tinha como Jesus saber da história dela. E ela ficou tão admirada que ela foi até a sua região, o seu bairro, e trouxe muita gente para ouvir o evangelho. Eu não apresento o evangelho de filosofia, de conversa. Eu não fico dando jeitinho para as pessoas irem para a igreja. Eu não acredito nessa pregação onde você fica dando jeitinho, arrumando meios, jeitinhos para as pessoas irem para a igreja. Eu não acredito nisso. Eu acredito no evangelho de poder. Amém? Onde você ora pelos enfermos, eles são curados, onde as pessoas estão endemoniadas e são libertas. É nesse evangelho que eu acredito. O evangelho de, olha, vai lá, o nosso grupo é legal. Vai lá, olha, vamos ter uma festinha lá, vai ter bolo, vai ter comida, né? Vai ter o grupo lá se apresentando, da dança, Eu não acredito nisso, irmão, sinceramente. Isso tudo é para nossa comunhão, não é errado. Mas o evangelho mesmo é poder de Deus. As pessoas precisam sentir o poder de Deus. Amém? Porque, por mais que façamos atrações aqui no púlpito, na igreja, vamos ser sinceros, irmãos, o mundo tem muito mais lá na frente. Se a gente for bem sincero mesmo, o mundo tem melhor lá fora. Como assim, pastor? Você está falando heresia? Então quer dizer que não é... Não. Eu estou me referindo no sentido da pessoa carnal, no sentido da pessoa que não é espiritual, entendeu? Quando você apresenta as atrações da igreja, acreditando que isso vai atrair as pessoas a Cristo, você tem que ver que elas não são nascidas de novo. Amém? Quando você faz uma peça, uma dança, um louvor, e você sente a presença de Deus, é porque você já é nascido de novo. Então o Espírito Santo toca em você, amém? Com aquela mensagem. Mas lá fora, aquelas pessoas, elas estão escravas do diabo, de Satanás. E só tem uma coisa que vai levar elas a Cristo, é o poder de Deus. Porque elas vão pensar assim, poxa, tem algo diferente nessa igreja. Tem algo diferente com esse irmão. Ele orou pela minha família, minha filha estava doente e ela foi curada. Meu esposo estava assim e foi abençoado. Entendeu? Porque eles vão entender que sobre nós existe um poder que não é nosso. Quem é o pastor Jetro? O pastor Jetro pode fazer alguma coisa de mim mesmo? Não. Mas quando eles veem o poder de Deus através de mim, através de você, aí eles são atraídos a Cristo. Amém? Eles são tocados, eles pensam assim, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Aí sim, aí eles dizem, agora eu vou na igreja ver o que está acontecendo lá. Amados irmãos, Deus quer usar você poderosamente. Não tenha medo, não seja medroso. Acredite na palavra de Deus. Isso não é algo especial do pastor Jetro, do pastor fulano, não. Você é essa pessoa que Deus quer usar. Para o teu parente, né? Seu pai está doente, seu pai não acredita, está desempregado. A linguagem que eles vão entender que você é de Deus, não é você insistindo para vir ver peça, ver isso. Você pode até falar isso, mas não confie nisso não. A linguagem que eles vão entender é quando você mostrar o poder de Deus para eles. Porque, como eles não têm o Espírito Santo, para eles é melhor estar no cinema, num campo de futebol. Por isso que eu falei que lá é melhor, porque é melhor para eles, né? Não para nós, mas para eles sim. É melhor estar no campo de futebol, no cinema, no teatro, né? Num barzinho com os amigos. Para a gente não, essas coisas não interessam mais, porque nós, né, temos o Espírito Santo, então para nós isso aí
Nós somos cheios da presença de Deus e não precisamos dessas coisas. Nós somos alegres, temos paz, temos, né, vida, sentimos prazer dentro do nosso coração. Eu, por exemplo, eu já bebi, já fumei, já fui para balada, já fiz tudo, muita coisa, não tudo. Só que eu não tinha paz, eu não tinha alegria, era só na hora. Depois eu chegava em casa, eu ficava pensando, poxa, gastei meu dinheiro, briguei, discuti com fulano, fiz isso, fiz aquilo, não vou mais não. Aí quando chegava no outro final de semana, lá estava eu, pegando o restinho do dinheiro que eu tinha, ia lá, era cigarro, bebida, era brincadeira, mentira, né? O pessoal mente com a beleza, né? A gente, quando está nesse mundo, mente, conta a história, cada um é mais, né? Cada um é melhor do que o outro em alguma coisa, né? Mas é o que eles têm. Agora, quando eles sentirem o poder de Deus, a glória de Deus sobre eles, eles vão querer estar aqui. Capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Recebereis a virtude. Essa palavra, no original, quer dizer dunamis. Recebereis poder. Amém? Poder. Explosivo. Recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E é assim que o Evangelho tem que ser pregado. O Evangelho de poder. Paulo disse assim: as minhas palavras não são constituídas de palavras de persuasão humana. O que é persuasão humana? É filosofia, coisa da mente humana, entendeu? Dando jeitinho para levar as pessoas a Cristo. Não. Paulo disse: minha pregação não foi assim. Minha pregação foi uma pregação de poder, onde as pessoas viram o poder de Deus, onde as pessoas viram o milagre, viram a libertação, demônios foram expulsos, pessoas foram libertas, pessoas foram curadas. Esse evangelho de poder que você tem que pregar, você tem que buscar. Aí aqui diz assim: tanto em Jerusalém. Onde é Jerusalém? Jerusalém é aqui, é o seu local, é o seu bairro, falando, né, na forma atual. Jerusalém é o nosso bairro, nossa cidade. E aí ele diz Judeia. Judeia é o que é hoje, traduzindo. Judeia, para nós hoje, é o nosso estado, a nossa nação. Samaria. O que é Samaria? Samaria, irmãos, era um povo segregado. Samaria eram judeus que se misturaram, que em uma certa época o rei de Babilônia uniu eles com outras pessoas de outros povos que eles não se uniam, né? Misturaram ali homens e mulheres, e aí eles tiveram filhos de outras nações, com outras pessoas de outras nações. Só que os judeus começaram a separar eles, segregar eles, não consideravam mais eles judeus. Quem é Samaria para nós hoje? Samaria são os índios. Samaria são aqueles nordestinos que estão longe de todo o recurso da cidade que nós temos. Samaria são as pessoas, né, da Cracolândia, como eu fiquei lá 2 anos evangelizando. Samaria são aqueles que a sociedade rejeita, que a sociedade despreza, ou que a sociedade não se esforça por eles. São o pessoal lá dos ribeirinhos, né, que tem difícil acesso. São os nossos, né, irmãos ali africanos, que eu vejo nesse canal, as dificuldades que eles têm, social e etc. Samaria são todos aqueles que estão desprezados, né, pelos recursos que a sociedade
como um todo pode trazer. Essas pessoas precisam da pregação do Evangelho, precisa de alguém. É muito bom você pregar, né, em um lugar tranquilo. Olha hoje mesmo, ó, quantas cadeiras tem aqui, quantas cadeiras estão vazias? Quantas pessoas podem vir ao culto e não vieram? Não estou falando daquelas que não podem realmente vir por causa de um trabalho, por causa de uma enfermidade ou alguma coisa assim. Mas quantas pessoas podem vir e não vêm? Porque dormem demais, porque não estão com sede de Deus, porque cumprem a religiosidade como um rito. O importante é que eu já fui ontem, já fui no culto com as irmãs quinta-feira, ou já fui no culto de domingo passado, esse domingo eu vou faltar, e no outro domingo eu vou, né? Porque não tem mais sede. Você já viu quando você não está com sede, né? O médico diz, bebe água, e a pessoa não bebe água. E o que é que vai acontecendo? Ela vai ficando debilitada, ficando com problema. Só que tem pessoas que não têm água tão fácil assim como nós temos. Eu estou falando aqui figuradamente, né? Claro. Ou seja, não tem os recursos que nós temos. E essas pessoas, então, elas ficam desesperadas por alguém que vá levar algo de Deus para elas. Mas eu percebi que eles precisam de Deus, irmãos. De Deus verdadeiramente. E não é de um evangelho frio, de alguém que vai lá, né, dá jeitinho para ganhar eles, não. É de um evangelho verdadeiro, puro e simples, pregado. Eles estão com sede de Deus. Ah, lá no Nordeste o pessoal é idólatra, é difícil. É nada, irmãos. Não tem ninguém difícil quando o poder de Deus se manifesta. Amém? Não tem ninguém difícil. Eu já enfrentei pessoas que me rejeitavam, parecia ser difícil. Amém? Então, as pessoas, elas querem ver Jesus em você. Elas vão duvidar de você. Até porque tem um monte de pilantra por aí falando de Jesus, né? Tem muitos que dão mau testemunho. Mas elas vão testar você. Mas se você tem um compromisso com Deus, se você prega verdadeiramente o Evangelho com poder, representando Jesus, amém? Então fique certo que essas pessoas, elas querem ver Jesus na sua vida. Até os ateus. Elas só duvidam até o dia que você manifestar Jesus verdadeiramente. Por isso que Jesus disse, vocês vão receber poder. Você sabe que a gente não está ganhando muitas almas para Jesus? Porque a gente não está confiando no poder de Deus. A gente está confiando na nossa força, na nossa inteligência, na nossa capacidade, né? No nosso argumento. Ou aquele que estuda muito, que não é errado, quanto mais estudar melhor, aí vai falar uma linguagem teológica para impressionar, né? Ou aquele que é mais simples, que vai confiar na sua própria força, vai confiar nele mesmo. Mas quando você confia na virtude do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, aí esse poder se manifesta. Aí as pessoas entendem que Deus está com você. E elas irão a Cristo, não por sua causa, mas pelo poder manifestado através de você. Esse poder está sobre a igreja do Senhor. Esse poder está em você. Você tem que acreditar nisso. Você tem que manifestar esse poder. Comece na sua casa. Com sua filha que está doente, seu filho, seu pai, sua mãe, né? Está desempregado. Pai, eu vou orar por você. Mãe, eu vou orar por você. Jesus vai te dar uma porta de emprego. E aí você ora, repreende o mal. Repreende. Se posiciona. Aí daqui a pouco, Jesus abre uma porta de emprego. Está vendo, pai? Está vendo, mãe? Está vendo, meu filho? Não falei para você? Aí talvez ele ainda resista. Foi coincidência, né? Aí daqui a pouco acontece outra coisa, eu vou orar.
Jesus vai fazer a obra. Aí você ora, 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 aí ele recebe. Chega uma hora que ele não tem como resistir. Não, peraí, é muita coincidência, uma atrás da outra. Eu estava desempregado, orou por mim, abriu a porta. Eu estava doente, orou por mim, fiquei curado. Eu estava com depressão, orou por mim. Não, é muita coincidência. Eu vou nessa igreja, essa minha filha, essa minha esposa, entendeu? Realmente Jesus está lá na vida deles. Amém, irmãos? É assim que funciona. Eu não acredito nem um pouco na minha capacidade, nos meus argumentos, não acredito em nada nisso. Eu só acredito no poder de Jesus.